a minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas aqui também se chama, pois deseja te já foi aos pés do Salvador, e ali caiu o Pai, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas aqui também te chama, pois deseja te salvar. Jesus, nesse momento nós vamos abrir a nossa lição da escola bíblica, a lição de número 6, cujo tema é a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo da nossa lição de hoje é esse. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, o versículo 11. A verdade prática nos diz assim: outrora, quer dizer, no passado, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa, ou seja, das promessas. A leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12. Ainda na carta escrita aos Romanos, capítulo 4, versículo 12 a 14, é a leitura bíblica em classe de hoje. Primeiro versículo, Efésios, capítulo 2, versículo 11, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, versículo 12 a 14, e diz assim: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Essa lição, ela é importante porque ela fala a respeito dos gentios que não tinha direito nenhum diante de Deus, porque a promessa de Deus, ela foi feita para os judeus,
o pacto que Deus fez com Abraão, em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, nos mostra que Deus chamou a Abraão para que ele fosse pai de grandes nações. E observam que Abraão, ele ouviu a voz de Deus, quando Deus disse para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e que eu te mostrarei a terra que eu hei de te dar. E Abraão, ele creu em Deus, e por ele ter crido em Deus, e saiu sem saber para onde ia, se ele ia encontrar um lugar para repousar a sua cabeça, se ele ia encontrar um lugar seguro ou não. Mas Abraão acreditou na palavra de Deus. E Abraão saiu da sua terra pela fé, caminhando pelo deserto, e ele conseguiu chegar à terra prometida, porque ele foi direcionado por Deus para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão. Por isso Abraão, ele é chamado o pai da fé. Ele creu incondicionalmente nas promessas do nosso Deus. E por isso que nós chamamos Abraão o pai da fé. Repetindo a leitura de Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu hei de te mostrar. Ou seja, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu louvo a Deus por essa promessa de Deus. Hoje estamos aqui, fomos alcançados pela misericórdia de Deus, fomos adotados pela graça do Senhor Jesus em Jesus Cristo, e hoje, como povo de Deus, devemos bendizer e engrandecer o nome do nosso Deus, porque o Senhor Deus, Ele na verdade é maravilhoso, e os seus santos que servem a Deus todos os dias, a todos os momentos, devemos agradecer a Deus pelo que o Senhor Deus fez a nosso favor e pelo que Ele está fazendo. Vamos continuar adorando e louvando o nome do nosso Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele pode fazer nas nossas vidas. A introdução da lição nos diz assim: na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e havia experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos, porque a nossa vida de pecado, a vida sem esperança, a vida que não tinha fé, fez com que nós vivêssemos uma vida de qualquer maneira, porque não havia esperança para viver uma vida no futuro abençoada por Deus.
nós não fazíamos parte da promessa de Israel. Nós éramos desprezados porque nós não tínhamos nos voltado para o nosso Deus. Mas devemos agradecer a Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele disse, Jesus, ou seja, Paulo escrevendo na sua carta a Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele disse: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Ante o seu entendimento e consciências estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Essa era a nossa condição, que nós queríamos afirmar que estava tudo bem e que, na verdade, nós tínhamos o mesmo direito de qualquer pessoa, mas, na verdade, o nosso pecado, que fez com que nós nos corrompêssemos, com o nosso corpo contaminado diante do Senhor, nos afastou inteiramente porque nós éramos infiéis. Nós não tínhamos o entendimento, a nossa consciência estava contaminada pelo pecado. E nós não tínhamos nenhum direito diante do nosso Deus. Mas podemos dizer nesta manhã, Deus é maravilhoso e nos concedeu a oportunidade, a mim, a você, a todos nós que não tínhamos nenhum direito de sermos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, para que vos anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Daqui a pouco nós estaremos ainda falando sobre esse texto, mas é maravilhoso saber que nós não tínhamos nenhum direito, mas fomos alcançados pela misericórdia do nosso Deus. O primeiro tópico nos diz assim, 1.1, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Nós não tínhamos nenhum direito, porque nós estávamos mortos espiritualmente, e o morto não tem nenhum direito, o morto não tem como se defender. O morto é aquela pessoa que é carregado, é colocado dentro de uma urna e é sepultado porque está morto. Mas a condição aqui que ele quis dizer é que o homem, o gentil, estava morto espiritualmente e diante de Deus ele não tinha nenhum direito. E os judeus, eles se gloriavam porque eles olhavam para os gentios e viam que os gentios eram separados e viviam na carne e viviam nos deleites do mundo e não se voltavam para Deus e não tinham o privilégio, o direito que eles tinham. Observem que no capítulo 4 do Evangelho de João, quando Jesus se deparou com a mulher samaritana, ela disse para Jesus que os judeus, eles não se comunicam com os samaritanos, era uma separação. E olha que o povo samaritano era um povo místico, misturado com outros povos de outras nações. Eles tinham alguma noção do conhecimento de Deus, mas eles estavam corrompidos, eles estavam contaminados. E por isso, os judeus não conviviam com os samaritanos, eles viviam separados.
E era um ódio cruel, porque os samaritanos eram chamados de gentios, porque não tinham direito diante de Deus. Mas aquela samaritana que não conhecia a graça de Deus, ela foi alcançada naquele dia, porque Jesus, ele disse para aquela mulher: se tu conheceras o dom de Deus, e quem te pede de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. E é a água viva que nós temos experimentado na nossa vida, temos vivido as bênçãos do Senhor na nossa vida, e temos sido vitoriosos, porque Deus nos chamou para sermos salvos gratuitamente, não exigiu nenhum preço por isso, exigiu que nós crêssemos no sacrifício de Jesus, realizado na cruz do Calvário, para que nós fôssemos alcançados pela graça em Jesus Cristo, como a lição do domingo passado, Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. O ponto 1, o conserto da circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 17, o versículo 10 e o versículo 11, observam que ele disse assim: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. A circuncisão era uma ordem de Deus, era um pacto de Deus com Abraão, para que com a circuncisão o povo judeu não vivessem na carnalidade como os gentios viviam também entregue à idolatria, servindo a ídolos, esquecendo que existe um Deus vivo e, além do mais, eles estavam mortos porque eles ignoravam as misericórdias do nosso Deus. E, por isso, eles não tinham nenhum direito. Prosseguindo aqui a leitura, ele disse assim: o procedimento era realizado ao 8º dia da vida dos nascidos em Israel, ou estrangeiro, comprados a dinheiro. Gênesis 17, versículo 12. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Gênesis 17, versículo 14. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos, e eles viviam separados, não tinham direito. Versículo 12, como diz aqui: o filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo homem nas vossas gerações, e nascido na casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Então, a circuncisão eles levavam a sério, porque as pessoas que vinham de outras nações, que não pertenciam a Israel, mas que queriam viver em Israel, ou os escravos que fossem comprados de outras nações, pela lei, eles teriam que serem circuncidados também, para que eles pudessem viver a lei
segundo a ordem do nosso Deus. E assim era feito após a circuncisão. E os judeus viviam dessa maneira. A circuncisão era algo que os judeus se orgulhavam, e eles não admitiam a convivência com o povo gentil, nem mesmo se aproximavam do povo gentil, porque eles eram chamados de carnais. E, na verdade, eles eram o povo da promessa, porque eles tinham uma aliança com Deus. E nessa aliança, eles eram abençoados pelo Senhor. Eu lembro que os judeus, eles em qualquer situação, quando se tratava de gentios, eles eram desprezados, e além do mais, era mencionado a incircuncisão. O primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 26, quando Davi foi lutar contra Golias, Davi, ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Na verdade, Davi observou que ele não tinha nenhum direito, e por ele não ter direito, ele não podia afrontar o exército do Deus vivo, e também ele não merecia permanecer vivo, porque, na verdade, meus queridos, lá no Antigo Testamento, aqueles que desafiavam Deus, como Golias fez, eles não permaneciam vivos. Mesmo se Davi não se prontificasse para lutar contra Golias, que ocasionou na morte de Golias, Deus agiria de uma outra maneira para que o seu povo fosse um povo vitorioso. E Deus faz isso para que o seu nome seja glorificado, porque Deus é Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 3, ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Deus é absoluto. Ele não reconhece ninguém diante dele, porque Deus nenhum se formou, Deus nenhum foi criado, a não ser esse Deus que é autoexistente, que é Senhor e que é soberano, e que tem autoridade sobre todas as coisas. E a obra que Deus criou, ele tem domínio, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Então é importante entender que Deus deve ser honrado e glorificado pelo que ele fez, pelo que ele é capaz de fazer. Vamos lá, continuamos o ponto 2, o significado religioso da circuncisão. O livro de Êxodo. E o texto em apreço que diz assim, versículo 5: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Observem que ele disse propriedade peculiar, povo exclusivo, povo separado para servir a Deus. E o versículo 6, ele disse: e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Um reino sacerdotal, ou o ofício do sacerdote, era oferecer sacrifícios espirituais a favor daqueles que não tinham nenhum direito. Hoje, o lugar
é que nós não somos, muitas pessoas dizem que hoje o Israel de Deus somos nós. Nós não somos Israel de Deus, Israel está lá no Oriente. Nós somos a igreja do Senhor. E nós estamos aqui também cumprindo uma missão. E o apóstolo São Pedro, no capítulo 2, eu disse que voltaria a falar nesse assunto. O versículo 9, ele disse: vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, para que vos anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos um povo separado, um povo escolhido de Deus, para vivermos uma vida santificada, uma vida separada na presença do nosso Deus. E por isso é que nós somos o povo mais feliz da terra, porque vivemos na dependência de Deus, e Deus conta conosco para anunciar a salvação para todos aqueles que estão perdidos, sem Deus e sem salvação. No Salmo anunciar entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvados. Proclamai a sua salvação. Isso Israel não fez. Isso fez com que Israel tropeçasse na principal pedra de esquina, que é Jesus Cristo. E a igreja do Senhor, ela é bem-sucedida, ela é abençoada, como disse Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27, ele diz assim: por isso que nós somos o povo separado para servir a Deus. Ele disse: igreja para quê? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essas são as qualidades da igreja do Senhor. Ainda o Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 17, Jesus nos disse assim: santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. E o cristão que obedece a Deus, que serve a Deus, ele se prepara a cada dia para anunciar a verdade da palavra de Deus, porque Deus é maravilhoso e Deus tem promessas, Deus tem algo de grandioso para o seu povo. É por isso que nós somos a igreja e não nos cansamos de dizer que só Jesus Cristo salva e que só Jesus Cristo foi enviado por Deus para que o homem possa alcançar a salvação no seu nome. A continuação da leitura do texto diz assim: como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido, quer dizer, o povo de Israel. Está em Jeremias capítulo 5, versículo 7, e Oséias capítulo 4, versículo 14, e Gálatas capítulo 5, o versículo 19. Era algo tão sério que os judeus
recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Isso aconteceu, está aqui no livro de Atos, capítulo 11, versículo 3, quando Pedro foi enviado na casa de Cornélio para pregar a salvação em Jesus Cristo, na casa de Cornélio. Isso está no capítulo 10 do livro de Atos. E quando Pedro voltou, a igreja pediu explicação a Pedro, porque ele tinha ido pregar para os gentios, porque eles achavam que a salvação, os judeus, que era algo exclusivo para eles. Mas o que Deus fez para mostrar aos judeus que Deus não é Deus exclusivo de um povo, de uma nação somente. Deus é Deus universal. Deus está em todos os lugares. Deus está em todas as nações. E Jesus, ele ordenou aos seus discípulos, São Marcos capítulo 16, versículo 15, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. Então observa que Jesus, ele não especificou somente o povo judeu, mas sim todos aqueles discípulos que ele instruiu, eles estavam aptos para ir a todos os lugares na face da terra e pregar o evangelho para toda criatura. Paulo disse em Atos capítulo 17, versículo 30, que Deus não leva mais em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam-se para alcançar a salvação. Devemos ter a simplicidade de reconhecer que Jesus Cristo não morreu em vão e que o sacrifício de Jesus tem um valor muito grande para todos os povos, em todos os tempos, e nós devemos dar crédito a cada dia e viver uma vida de separação do mundo e do pecado. Não nos separar das pessoas, mas anunciar às pessoas que antes, em Gálatas 5,19, nós vivíamos na imoralidade sexual, na impureza e na libertinagem. Nós vivíamos dessa maneira, mas alcançamos as misericórdias do nosso Deus e estamos convictos de que Deus está no controle da nossa vida. O ponto 3, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Efésios capítulo 2, versículo 11. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Somos uma nova pessoa, porque temos a nossa vida transformada, não apenas no exterior, mas sim no interior. Somos transformados interiormente, para que o homem velho fosse aniquilado, os sentimentos de pecado
as abominações, a crueldade, a maldade, a morte, tudo de ruim que havia na nossa vida foi mudado, foi expulso e nós fomos transformados. Hoje nós somos uma nova criatura, porque Jesus Cristo nos transformou e nos salvou. A referência está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que Paulo disse: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Somos uma nova pessoa em Jesus Cristo, porque Deus operou o milagre da transformação no nosso coração, e nós temos uma nova vida, porque Jesus Cristo, Ele agiu transformando a nossa vida de dentro para fora. É por isso que nós devemos engrandecer e agradecer a Deus por essa mudança que Ele nos concedeu. E louvado seja para sempre o nome do Senhor Jesus, que realizou esse milagre em nós, porque Ele disse assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. E a pessoa nova, transformada na presença de Deus, tem uma alegria verdadeira, embora que passamos por muitas lutas, muita dificuldade, mas sim, somos uma nova pessoa na presença de Deus, porque as coisas velhas lá do passado foram excluídas e todas as coisas hoje se fez novas na presença do nosso Deus. E graças a Deus, porque somos uma nova criatura na presença do nosso Deus. Romanos capítulo 2, versículo 29, Paulo nos diz assim: mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, mas cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. É isso que faz a diferença, é que o coração, ele não foi transformado segundo a letra, mas pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, na nossa vida e no nosso coração. Somos sim uma nova pessoa em Jesus Cristo e vivemos uma nova vida de bênção e de vitória na presença do nosso Deus. O ponto 4, a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Gálatas capítulo 5, versículo 2 e 3. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intenso debate e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. É que muitos judeus, na época de Paulo, eles acharam que a pessoa, para ser salva, eles tinham que se circuncidar. E Paulo, ele pregava o evangelho da liberdade, da libertação. E o que ele pregava era que a pessoa deveria ter a circuncisão no coração e não na carne, porque agora somos uma nova pessoa e não somos mais aquele gentil condenado que éramos filhos da ira, Efésios capítulo 2, versículo 3,
E nós não tínhamos nenhum direito. E agora, em Jesus Cristo, a nova pessoa que somos em Jesus Cristo, nós temos direito, por causa da graça infinita que está em Jesus Cristo. E agora temos um Jesus que é maravilhoso. E para que aquele assunto fosse resolvido, houve a necessidade de todos os apóstolos, os discípulos que estavam realizando a obra missionária em outros países se deslocassem para Jerusalém, para um concílio, para que eles entendessem que, na verdade, a salvação não estava na circuncisão, mas sim na nova mudança de vida no coração que Deus estaria realizando para que o seu povo fosse um povo ricamente abençoado por ele. E através do concílio, diz aqui o texto, o debate culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Atos capítulo 15, versículo 1, 2, 5 e 6. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, Atos 15, 28 e 29, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, tá? Isso é importante. E Paulo confirma isso aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque a circuncisão somos nós que não servimos a Deus, que servimos a Deus em espírito e não nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Por quê? Nós não temos necessidade. O que Paulo quis dizer, oferecermos sacrifício para a salvação, fazer mutilação dos nossos corpos, apresentar sacrifício de animais que não pode salvar, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Evangelho de João capítulo 1, versículo 29, é Jesus Cristo que foi oferecido para libertar toda a humanidade, e nós somos libertos pela graça do nosso Deus, e por isso que alcançamos a salvação. E Jesus, ele disse para a mulher samaritana, e disse: vós adorais o que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas nem todos os judeus se converteram. Pega o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 até o versículo 13, Jesus, ele vai dizer que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que nele crê, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você crer, meu amigo, você que está nos ouvindo aí do outro lado, na sua casa, no conforto da sua casa, no seu sofá, saiba você que somos filhos de Deus, porque nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo e porque Deus nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui hoje dizendo que fomos transformados e mudados, porque a graça de Deus nos inundou, não apenas, ou seja, não o nosso exterior, mas inundou o nosso interior,
e o nosso exterior. Nós somos uma nova pessoa, nós recebemos uma completa mudança de vida, porque Jesus Cristo, Ele nos libertou da condenação eterna. E hoje podemos dizer que nós somos livres no seu santo nome. E glorificamos a Deus por isso. O tópico 2 da nossa lição: estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios, naquele tempo, estáveis, sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa. Não tínhamos, como já mencionei, o versículo 12 do capítulo 2 ao Efésios, a gente não tinha direito, nós éramos estranhos aos concertos, às promessas, nós não tínhamos direito nenhum. E podemos dizer que nós que fomos alcançados, devemos agradecer a Deus todos os dias pelos benefícios da graça de Deus na nossa vida, porque, como disse Paulo, Efésios capítulo 2, versículo 9, que essa bênção não vem de nós, para que nós não nos gloriássemos, mas vem de Deus, porque é dom de Deus a salvação para todo aquele que crê. Uma vida sem Cristo, ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-lo na promessa messiânica de salvação. João capítulo 4, versículo 22. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Nós lemos ainda há pouco a referência de João capítulo 4, versículo 22, que nós adoramos o que sabemos, e porque nós temos um entendimento das coisas de Deus, mas eles adoram o que eles não sabem, porque eles não significa, eles não sabem o que significa a salvação em Jesus Cristo. Nós temos, por exemplo, no norte e nordeste brasileiro, nós temos mais de 10 milhões de pessoas que não conhecem a Jesus Cristo e que não sabe a grandiosidade da bondade de Deus para a salvação da sua própria alma, porque eles foram ensinados a viver uma vida religiosa que não pode salvar e nem mesmo libertar a ninguém, mas a única pessoa que liberta é Jesus Cristo, e porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Nós não temos um outro que salva. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Paulo, foi o apóstolo São Pedro que disse: entre os céus e a terra não foi dada um outro nome
pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Então, essa salvação, ela está exclusivamente no nome do Senhor Jesus. É nele que nós alcançamos a salvação. Carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 8 a 10. Ele diz assim: porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com os pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, para não permanecerem naquela minha aliança. Eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no entendimento e em seu coração, e escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. A aliança que Deus fez com Israel, até um período de tempo, foi eficaz, mas com o tempo, Israel esqueceu das promessas de Deus. E aquela aliança foi quebrada, porque Israel esqueceu que Deus havia tirado eles lá da terra do Egito para viver em uma terra que era completamente deles, uma terra que emanava leite e mel. E eles se rebelaram no deserto contra Deus e não aceitaram a direção de Deus para que eles pudessem ter uma vida de bênção, de vitória. Observem que o período da graça é completamente diferente. A nova aliança, o cristão é abençoado. Observem que Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele disse: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Israel saiu do Egito para habitar em um lugar que Deus havia lhe dado, mas na terra. A nossa vida em Cristo, a igreja, Deus nos chamou para habitar num lugar celestial, como Paulo disse, porque nós somos os verdadeiros cidadãos dos céus, como disse o Salmo de número 15, aqueles que são limpos de mãos e puros de coração, esses habitarão no templo do Senhor, na eternidade, que o Senhor preparou para nós. O ponto 2, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Romanos capítulo 9, versículo 4. A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois
a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Gênesis capítulo 17, versículo 17. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mateus capítulo 22, o versículo 32, Jesus ele disse que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele disse isso porque o Deus do vivo é porque aqueles que têm vida com Deus, eles vivem, mas aqueles que não têm vida com Deus estão mortos, mesmo caminhando, como vemos, uma multidão, mas eles estão mortos. E eu me lembro que houve uma música famosa de um cantor que ele disse: eu olho para o céu e vejo uma nuvem branca que vai passando, olho para a terra e vejo uma multidão que vai caminhando, como aquela nuvem branca que não se sabe para onde vai. Quem poderá dizer: o caminho certo é você, meu Pai? É uma música de Roberto Carlos. E as pessoas não entendem que Deus usou ele para gravar essa música, para que eles pudessem entender que eles estão caminhando sem destino. Eles não sabem para onde eles estão indo. E como disse Salomão, Provérbios capítulo 14, o versículo 12, ele disse que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Que Deus livre a sua alma hoje da condenação, que Deus te livre do pecado, que Deus te dê graça para que você viva uma vida de vitória na presença do nosso Deus, e que você, na verdade, venha ter paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você será uma nova pessoa, você viverá uma nova vida na presença de Deus, porque somente Deus pode te dar uma vida de vitória na sua presença. Gálatas capítulo 3, versículo 29 diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amados, nós cremos sem ver, estamos alcançando a promessa, porque nós aceitamos pela fé. Assim como Abraão creu sem ver, ele saiu, porque ele estava sob a direção de Deus. E nós também vivemos sob a direção de Deus, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo, que nos conduz na direção de Deus, para vivermos uma vida de vitória, uma vida de liberdade na presença do nosso Deus. Então, queridos, permaneça crendo e permaneça firme, persevere na presença do nosso Deus. Ponto 3. Alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios
desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabeleceu com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, Atos capítulo 13, versículo 32 ao versículo 37. Dentre eles, o pacto abraâmico que Deus fez, o pacto mosaico em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14, está estabelecido ali as bênçãos. A partir do versículo 14 está escrito ali as maldições, mas foram bênçãos que foram estabelecidas com Deus. E o pacto davídico, segundo Samuel, o capítulo 7, versículo 13 a 16, que ali o Senhor confirmou a promessa do nascimento do Messias. Esses pactos eram reiterados da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino de alienados das promessas por meio do sangue de Jesus. Os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa, como está aí. Acabei de ler Gálatas capítulo 3, versículo 29. Porque nós cremos pela fé e herdamos a promessa em Jesus Cristo, como Abraão herdou as bênçãos de Deus. Você é herdeiro das promessas de Deus. Se permanecer na posição que você está como servo de Deus. Se você ainda não tomou uma decisão, meu querido, você que está em casa e nos ouve, hoje é um dia importante para você tomar uma decisão. Jesus Cristo é o mesmo. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, ele nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e permanece para sempre. E nós queremos doar para você algo que não é provisório, mas uma coisa que é eterna, a salvação que está em Jesus Cristo. O terceiro tópico, sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo, porque eles estavam corrompidos, sem esperança e sem Deus no mundo. É como a pessoa que vive vagueando. Há uma referência na Bíblia, em Jeremias capítulo 4, Deus diz assim: se voltares, Israel, para mim voltarás, e não andarás mais vagueando. E eu quero dizer para você que me ouve nesse dia, se você se voltar para Deus, você não mais andará vagueando, mas você voltará para Deus e você vai estar livre de todas as abominações. Jeremias capítulo 4, versículo 1. Seja abençoado com essa promessa, a parte A do versículo. O ponto 1, desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança e não escritura. O seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas.
o Salmo 130, versículo 5. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e permanece na tua palavra. Ele tinha confiança e ele aguardava na palavra e nas promessas de Deus. Ele confiava no Senhor. E Jeremias capítulo 7, 17, versículo 7, ele disse: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Deus quer que você deixe hoje de confiar na sua riqueza, de confiar no seu dinheiro, de confiar nos seus bens materiais e de confiar nas coisas que te dá privilégio, independente da misericórdia de Deus. Você pode usufruir de tudo isso, mas você deve colocar Deus em primeiro lugar. A sua riqueza não é mais importante do que Deus, seus bens materiais não é mais importante do que Deus. Aquilo que você tem, a sua herança não é mais importante do que Deus. Deus é maravilhoso e te oferece a oportunidade para que você venha alcançar a salvação que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então ele é bendito se acreditar e se confiar no Senhor. E a confiança no Senhor deve ser uma confiança permanente. Continuando a leitura do texto, ele diz assim: afirmar que os gentios eram desprovidos dessas esperanças por causa da parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Eles estavam corrompidos. Observem a série de pecados que está incluído nesse versículo, porque eles não tinham nenhuma esperança em Deus. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios, desprovidos dela, padeciam de medo e incerteza e, por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. O homem não pode viver longe de Deus. A criatura não pode viver longe do seu Criador, porque ele sabe e entende muito bem que não vai ser feliz. As pessoas hoje querem viver como na época de Paulo. No capítulo 17, no livro de Atos, versículo 18 e o versículo 32, existia em Atenas, a capital da Grécia e também a capital filosófica dos filósofos, existia duas escolas de filosofia, que eram os estoicos e os epicureus. E eles diziam que a vida estava na beleza do corpo
físico. Eles admiravam a beleza física e diziam que a vida estava ali. Possivelmente você já deve ter observado ou em um museu ou em uma praça pública a estátua, o monumento dedicado a Apolo. E é um monumento que eles procuraram colocar todo tipo, uma perfeição naquele ídolo. Por quê? Era nisso que os gregos criam, na beleza do corpo. E eles também criam que havia um paraíso chamado Campos Elíseos. E esse paraíso era o lugar que eles iam após a sua morte. Mas a morte terrena, que não servia para nada, aqui na terra, não tem paraíso na terra. Se fosse para viver num paraíso na terra, Jesus, ele não teria vindo para restaurar a humanidade e para ser o guia de todos os seres humanos, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós vemos a humanidade, Atos 17, versículo 27, eles andam tateando, apalpando, buscando alcançar a salvação, como Paulo disse, ainda que a salvação não está longe de vós. Porque Deus está em todos os lugares para que você seja alcançado e para que você seja abençoado diante do nosso Deus e tenha uma vida vitoriosa na presença do nosso Deus. Seja uma pessoa salva em Jesus Cristo, usufrua da vida eterna que Jesus te oferece. Não viva mais uma vida pautada em cima da filosofia. A filosofia hoje, ela só serve para tirar você do caminho, para levar você para o mundanismo, porque ela não salva. Quem salva é Jesus Cristo. A carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 18 e 19, o escritor diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. É isso que nós estamos fazendo, estamos crendo, porque a nossa esperança, ela é como uma âncora que tem firmeza e que tem segurança, e aonde ela cai, ela não se move, porque ela é feita de um material que é ferro, e ela não se move do lugar que ela está. E o escritor lhe disse que a nossa alma, ela está pautada, ela está segura. Por quê? Porque nós estamos firmes e que penetra até ao interior do véu. Nós ultrapassamos o véu, porque nós estamos no interior. Isso quer dizer, nós estamos, como disse Paulo, Efésios capítulo 6,
ao capítulo 2, versículo 6, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Estamos além do véu. Foi a posição que Deus nos colocou. E Deus quer que você esteja também além do véu, usufruindo das beneficências de Deus, aguardando as promessas de Deus se concretizarem na sua vida, para que você tenha uma promessa vitoriosa e não viva a sua vida segundo os conceitos do mundo, que não tem nada para te oferecer. Observem que a referência da carta que Paulo escreveu aos Coríntios está aí, no capítulo 9, versículo 10. Ele diz assim, porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Em parte sim, mas o maior cuidado de Deus é com você, é com nós, que em Jesus Cristo adquirimos a nova imagem e a semelhança com Deus. E o apóstolo São João, ele nos falou isso na sua primeira carta, o capítulo 3, versículo de 1 ao versículo 3, ele disse para a igreja: amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que nós havemos de ser, mas nós sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhante a Ele, assim como Ele é, nós o veremos. E quem nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. É por isso que o cristão, ele renuncia ao mundo, renuncia ao pecado, renuncia tudo de ruim, para que ele possa herdar a salvação que está em Jesus Cristo. E eu aconselho a você que abandone o mundo e o pecado e viva uma nova vida em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o ponto 2 do terceiro tópico: sem Deus no mundo. Há uma expressão que as pessoas costumam dizer que quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. E é uma expressão real, que tem todo sentido, porque quem tem Jesus na sua vida e que foi transformada, que a sua vida foi transformada por Ele, tem tudo. Não ter Jesus apenas de lábios, como muitas pessoas dizem: eu acredito, eu tenho nele, mas não vive, não paga o preço. Eles vivem aqui segundo as regras. A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, o versículo 10, ele diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor, estão entregues ao destruidor, porque vive num mundo que não oferece nenhuma segurança para si, nem para a sua alma, mas Jesus oferece. O Salmo 91, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Estamos descansando em Deus, porque Ele é maravilhoso. Lendo o texto, a expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade.
1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 8. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados de Deus, que havia se revelado a Israel. Eles estavam afastados, eles estavam distantes de Deus. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. João capítulo 17, versículo 3, quando Jesus, ele faz a oração sacerdotal, e nesta oração, Jesus, ele ora para que eles reconheçam a Deus como o único Deus e a Jesus Cristo, a quem o Senhor Deus enviou. É esse reconhecimento que Deus quer que as pessoas tenham dele. E se vivermos segundo a graça de Deus, nós vamos viver uma vida abundante, uma vida vitoriosa. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 16, ele diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atena, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Ele chegou na cidade de Atenas, ele observou os objetos de culto, ele observou tudo que havia na cidade, mas ele viu que a idolatria imperava naquela cidade, porque eles acreditavam que a idolatria era uma revelação de Deus para as suas vidas. Mas, na verdade, Paulo chegou anunciando o verdadeiro Deus. O Deus desconhecido que Paulo anunciou era o Deus que tinha criado o céu, era o Deus que criou a terra, era o Deus que criou todas as gerações, desde Adão até a presente geração daquela época, e eu acrescento até as gerações dos nossos dias, e até o dia em que existir seres humanos sobre a terra. Essas gerações foram criadas por Deus. Não foi Baal, não foi Balins, não foi Astarote, não foi o Deus Ra do Egito, não foi nenhum desses ídolos que nos criou. Quem nos criou foi Deus, e Ele nos mantém com vida, e devemos agradecer a Deus por Ele ter nos alcançado, gentios que não tínhamos direito. Ele nos alcançou e nos deu o direito de hoje estarmos desfrutando da vida eterna no seu nome. Na conclusão, diz o comentarista, noutro tempo éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude
do amor divino, circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco. Embora, sendo nós ainda pecadores, Jesus Cristo morreu por nós. Para você que é religioso e até hoje não reconhece o sacrifício de Jesus Cristo, que fez por você na cruz do Calvário, saiba você que se Jesus Cristo não morresse na cruz do Calvário, o mundo não tinha esperança de salvação, porque nenhum ídolo, nenhum nome de nenhuma pessoa salva, mas Jesus Cristo é o único que salva. Ele é o nosso intercessor, ele é o único que nos liga a Deus. E queremos que você receba as bênçãos de Deus nesse dia, e que você seja vitorioso, e que as bênçãos de Deus estejam sobre o seu coração, a sua família, em geral. A você que é mamãe, eu quero rogar as bênçãos do Senhor Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, mamãe, com a sua família, e que você seja uma mãe vitoriosa nesse dia, que todas as bênçãos de Deus sejam derramadas na sua vida, no seu coração, seja uma pessoa próspera espiritualmente na presença de Deus. E assim que o Senhor Deus continue nos abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar nesse momento. Ó Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de passarmos esta lição para nós aqui e para essa imensa quantidade de pessoas que estão na sua casa, nos assistindo, nos vendo através da rede. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a vida desse meu irmão, a vida dessa minha irmã, a vida dessa jovem, a vida desse adolescente, a vida dessa criança, que a sua palavra continue prosperando na vida e no coração de cada um, para que todos tenhamos a oportunidade abundantemente de usufruir das suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como disse a tua palavra, Efésios capítulo 1, versículo 3. Seja, Senhor, sempre o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na tribulação. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. E eu quero passar a oportunidade para o nosso pastor, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos. Quero agradecer a oportunidade aqui de estar aqui mais uma vez adorando ao Senhor. Quero
Desde já parabenizar as mães que estão nos assistindo, a minha mãe que está em casa assistindo também com certeza, e tem muitas mães que são mãe e pai, né? Aquelas que batalham para fazer o trabalho dos dois, né? Minha mãe foi uma dessas. E meu pai não foi muito presente, então ela estava ali nos dando carinho em dobro. Quero desde já oferecer esse louvor para todas as mães, e você que está nos assistindo agora. Este louvor é uma oração, né, para Deus. Feche os teus olhos, cante e faça desse cântico a sua oração neste domingo. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Abra o seu coração. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então Abra o seu coração e cante. usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Peça ao Senhor. Sonda-me, Senhor, quebranta-me nessa manhã, Senhor. Renove a minha vida, Pai. Enche-me do Teu Espírito Santo. Refaça o meu coração. Sonda-me, Senhor. Transforma a minha vida. Transforma o meu ser. Transforma
transforma o meu coração, o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, e usa-me conforme a tua vontade. Sonda-me, Senhor. Faça essa oração neste momento. Peça ao Senhor para transformar a sua vida. Peça ao Senhor para transformar o teu ser e fazer você da maneira que Ele quer. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como brecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me. Fale bem baixinho. Converse com o Senhor nessa hora. Fale com Ele, abra o seu coração. Faça essa oração agora. Põe a mão no teu coração nesse momento. Converse com o Senhor. Ele vai te ouvir. Enche-me, Senhor. Senhor, e usa-me, Senhor. Amém. Nós vamos cantar uma canção agora. Uma canção antiga, mas meu pastor, ele gosta muito dela. Eu lembro, eu só gostava muito dela. Essa canção do Matos Nascimento. A canção diz: quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Lembra dessa, pastor? Às vezes, ao nosso ver humano, tem certas coisas que a gente não vê solução, né? E a palavra de Deus fala que nessa hora nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com Ele. E é nessa hora que Ele vai te ouvir. Então, faça isso. Não vá para o seu status, para o Facebook e comece a reclamar da vida. Agradeça a Deus, fale com Ele e Ele vai te ouvir. Você quer vitória, meu irmão? Quer vitória? Geme e chora. Ele vai te ouvir. Aleluia. Ô glória.